Sou Sérgio, aluno do curso de Bancos Comunitários e Moedas Sociais. Meu trabalho final de curso é uma análise sobre o potencial da implantação de uma moeda social no circuito carioca de feiras orgânicas do município do Rio de Janeiro. Uma das principais experiências de economia solidária do Estado do Rio de Janeiro, provavelmente a maior delas. Atualmente são mais de 20 feiras orgânicas e agroecológicas em funcionamento já há alguns anos na Zona Sul do Rio de Janeiro, inicialmente, e atualmente também presente nos bairros da Zona Norte e da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. A primeira dessas feiras iniciou ainda no início dos anos 80, aproximadamente 1984, com a Feira Orgânica da Glória. Todas essas feiras têm a característica de serem administradas, geridas por movimentos sociais, né? A grande maioria delas nasceram da demanda dos movimentos sociais nos bairros. Hoje, nós temos envolvidos nesse processo de produção e comercialização algumas centenas de agricultores aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, de diferentes municípios, Petrópolis, Guapimirim, Magé, também da região de Itaboraí, produtores aqui da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, enfim, uma rede com atuação na região metropolitana e que não cresce mais e traz mais alimentos para as cidades toda semana por falta de absoluto apoio. Para vocês terem noção, o Circuito Carioca de Feiras Orgânicas, ele, no ano passado, na gestão do prefeito Crivella, ele extinguiu de forma arbitrária o conselho gestor do Circuito Carioca das Feiras Orgânicas, inclusive do qual eu participava representando a Associação Universitária Latino-Americana, a aula, né? E isso provocou uma grande reação dos agricultores, dos produtores, dos movimentos da agroecologia, né? Com milhares de assinaturas numa petição, e o que gerou também um projeto de lei da Câmara de Vereadores que acabou de ser aprovado, né? Está aí em análise se haverá sanção ou não do atual prefeito da cidade. Basicamente, essa nova legislação, ela aprova a criação do Conselho Gestor das Feiras Orgânicas, que a alegação que existia da administração passada é que havia uma fragilidade, já que se tratava apenas de um decreto e não de uma lei, né? Isso é uma questão que será resolvida nos próximos dias. Mas o fundamental é que, caso haja uma política pública mais robusta e mais participativa, com parcerias entre a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e as prefeituras da região metropolitana, nós podemos sim ter um maior volume de produtos saudáveis, sem agrotóxicos, sem transgênicos, sendo comercializada nas feiras orgânicas e agroecológicas da cidade do Rio de Janeiro. Mas para isso é fundamental parcerias, por exemplo, em relação ao transporte, né? Tendo Kombi, caminhão, isso pode reduzir o preço desses alimentos. Nós precisamos também garantir que as feiras elas tenham o mesmo padrão. Não adianta ter feiras, por exemplo, na Zona Sul, no centro da cidade, com uma estrutura, e outras na Zona Norte, na Zona Oeste, que sequer tem um ponto de luz, um ponto de água encanada, e que não tem os serviços, por exemplo, da Conlurb. Ou seja, nós precisamos de uma equidade nessa política pública para evitar essas distorções em que o centro e a Zona Sul têm acesso às políticas públicas e as feiras das periferias ficam abandonadas, como nós temos visto. Além disso, a Prefeitura do Rio deveria incentivar mais a divulgação dessas feiras, utilizando todos os seus canais da mídia, propaganda paga, em rádio e televisão,
divulgação nas redes sociais da própria Prefeitura do Rio com mais intensidade e, principalmente, fazer com que esses produtores orgânicos e agroecológicos eles também possam atender a demanda para além das feiras semanais, que esses produtos possam chegar finalmente às escolas, aos postos de saúde, aos hospitais, às creches, enfim, para que as crianças e também as pessoas que estão internadas por problema de saúde possam ter acesso a uma alimentação saudável. Portanto, eu considero que o Circuito Carioca das Feiras Orgânicas do município do Rio é uma das principais redes de economia solidária do estado do Rio de Janeiro, uma experiência que já vem de longa data e iniciada nos anos 1980, como eu falei aqui, e essa feira, esse circuito carioca, ele poderia sim adotar uma moeda própria, uma moeda social própria, que pudesse circular nos mais de 20 bairros onde essas feiras estão instaladas, envolvendo os consumidores, os produtores, ampliando essa cadeia produtiva. Então, eu considero que a grande viabilidade técnica, financeira e social e política para que o próximo passo, além do reconhecimento, através da sanção do atual prefeito, da lei municipal que institui, em definitivo, o Conselho Gestor do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas, a gente possa dar um passo além, para que, através de um planejamento, possa se implantar uma moeda social junto ao circuito de feiras orgânicas e agroecológicas do município do Rio de Janeiro.